Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Flora Nativa Projetos Florestais sobre inventário florestal e hoje tratando das classes de diâmetro para a cubagem. O objetivo deste vídeo será calcular o número de árvores para a cubagem por classe de diâmetro em função das árvores medidas e do material genético, usando as planilhas do Google Sheets, tanto a forma de campo, o móvel e o desktop. Mas antes, vamos entender como calcular o volume de uma árvore. Observamos na figura do nosso lado direito que a figura geométrica mais semelhante à árvore é o cilindro, onde nós medimos o diâmetro, a altura do peito, medimos a altura. Mas observamos que a árvore ela tem um afilamento, ela não é regular como o cilindro, ela tem uma forma diferente, ela tem uma diferença entre o volume completo do cilindro e a sua forma mais cônica, de um afilamento. Então, observamos a fórmula do cálculo teórico, né, da árvore, baseado na premissa do cilindro, onde se calcula a área da base vezes a altura do cilindro, vezes o fator de forma, que representa a razão entre o volume rigoroso e o volume do cilindro. O volume do cilindro podemos calcular facilmente, mas precisamos agora identificar esse volume rigoroso. Como vamos calcular o volume rigoroso de uma árvore? Então entra o tema do nosso vídeo de hoje, a cubagem rigorosa. A cubagem rigorosa, ela segue os fundamentos do cálculo do volume de um sólido de revolução. Simplificando, nós vamos calcular o somatório dos volumes de várias seções. Assim como aparece nessa figura, nós vamos separar a árvore em várias seções e calcular o volume de cada pedaço desse aí. Considerando que nós vamos ter que fazer a cubagem rigorosa para calcular aquele fator de forma, então nós vamos conhecer o volume de cada árvore, nós podemos evoluir e aplicar a teoria estatística da regressão linear. Essa teoria da regressão linear, nós podemos estimar uma variável dependente, que é difícil de medir, em função de variáveis independentes mais fáceis de medir, onde elas tenham uma forte correlação. Como nós podemos ver nesses gráficos, né? Uma correlação fraca, os dados espalhados no gráfico de dispersão, a correlação forte, há uma forte correlação entre os valores do x e o do y, né? E uma correlação perfeita, linear, muito raro de acontecer na natureza, né? No nosso caso, o volume para nós é a variável dependente e que nós vamos estimar a variável dependente a partir das variáveis independentes, diâmetro e altura. Então, no caso do gráfico, esse eixo x é como se tivéssemos valores aqui do d ao quadrado vezes o h da altura, que correspondesse cada um desse a um volume e que formaria essa nossa nuvem de pontos. E nós precisamos estimar, na base da regressão linear, esses coeficientes A e B que nós vamos procurar nas equações de regressão.
concluindo a nossa parte teórica relacionada à parte estatística, né, os pressupostos estatísticos, já que nós vamos aplicar a equação de regressão, nós também precisamos considerar que esses nossos dados, eles têm uma distribuição de probabilidade normal, como nós podemos observar na figura, nessa curva em forma de sino, né, onde a média é o ponto zero e nós vamos tendo os desvios padrões para mais e para menos até chegarmos no limite do intervalo de confiança. O que nós vamos mostrar para vocês, então, seguindo a metodologia que nós previmos para este caso, nós vamos mostrar como coletar os dados, né, no campo com o aplicativo de planilha Google no modo offline, sincronizar a planilha no desktop com a rede Wi-Fi, preparar a tabela dinâmica com as linhas do atributo material genético, que no nosso caso tem o apelido de MatGen. Vamos calcular os valores de contagem das árvores e com a forma default e vamos contar as árvores em porcentagem. Vamos identificar um material genético com a maior contagem, nós vamos fazer esse exemplo todo para um material genético só. E nós vamos preparar a tabela de frequência com 7 classes de CAP, de acordo com as mesmas intervalos de classe da distribuição normal, usando as funções dmin, dmax, query, frequency e if. Lá eu vou, na hora da planilha, a gente vai demonstrar isso e vocês vão ver como é. E vamos então, no final, definir a frequência absoluta para a cubagem por cada classe de CAP. Então, vamos lá. Vamos ver na prática, baixar a planilha do Google, transformar o arquivo em offline e abrir o arquivo. Muito bem, pessoal, então chegamos do campo, sincronizamos a nossa planilha, né? Os dados que coletamos no celular, encontramos a internet, houve a sincronização, né? O compartilhamento dos dados do celular com o que está aqui na planilha, então os resultados coletados em campo agora se mostram aqui. Então podemos observar a coluna projeto, talhão, MatGen, que é o material genético, a coluna da parcela, a coluna das árvores, né? Onde a árvore 101 é a primeira árvore da primeira linha, a árvore 201 é a primeira árvore da segunda linha, o CAP, que nós medimos no campo, transformados em DAP, em diâmetro, as alturas das árvores que foram coletadas, as alturas anotadas aqui, e as observações, né? Então temos aqui um drop-down de observações, nós linkamos isso com essa tabelinha que tem aqui, essa tabela que tem aqui, muito bem. Então estão aqui, árvore normal, árvore forcada, morta no chão. Em seguida, nós vamos, uma observação que nós configuramos a nossa planilha para o idioma inglês, em função da sincronização dos dados, para facilitar a sincronização, exportar, importar dados de outros aplicativos, que o formato americano acaba sendo mais comum e facilita algumas operações e dificulta os erros, né? Bom, mas seguindo então, para vocês não estranharem, vamos aqui acionar data e vamos dar um nome a esse conjunto de células das nossas árvores. Só para observar, vou até aqui a última árvore. Nesse caso nós temos 9.885 árvores, né? Então nós temos um conjunto grande de dados
como nós vamos fazer várias operações com esses dados, dessas árvores, nós vamos dar um nome a esse conjunto de dados. Então aqui no comando data, eu vou no name range, significa eu dar nome a um conjunto de dados, né? Nós já tínhamos feito esse nome, demos o nome tree. Vou abrir aqui o lápis da edição para vocês verem. Nós nomeamos a aba, né, da planilha que nós demos o nome de árvores, da coluna A à coluna I. Então pega todos os dados da nossa planilha. Done, feito, ok. Seguindo em frente, vamos então para a aba resumo das árvores, que eu já tinha criado antes. Esse é o resultado da tabela dinâmica. Eu vou destruir essa e construir uma nova. Vou clicar aqui na célula A1, deletar, beleza. Vou novamente aqui na seção árvores, venho aqui na célula A1, inserir, insert, pivot table, tabela dinâmica. Ele já me sugere o intervalo da célula A1 à célula I9885. Eu vou mudar a opção, eu não quero uma new sheet, uma nova planilha. Eu vou usar uma planilha existente porque eu já tinha. Aqui ele me pergunta onde é que está isso, eu vou dar esse endereço para ele. Venho aqui no resumo, vou clicar na célula A1. Aliás, desculpe, aqui, aí pergunta a localização, eu vou clicar aqui na aba resumo, exclamação, célula A1, ok. Vou criar, create, beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o clone, material genético, e vou trazer para o resumo das linhas, rows. Ok, abriu aí os clones que já tem lá. E vou pegar agora os caps, vou colocar na parte de valores. Eu não quero soma, eu quero contagem. Quero saber quantos tem cada um. Só que na coleta de dados, no nosso caso, quando tem falha, a gente coloca cap 0. Então cap 0 não importa para nós, né, que é falha. Então eu vou adicionar um filtro. Vou pegar o cap e vou dar uma condição para ele de que eu quero, vou filtrar por condição, eu quero que a condição seja maior do que 0, greater than. Então 0, eu quero maior do que 0, ok. Então ele vai corrigir. Então essa aí é a quantidade de árvores que tem com cap maior do que 0. Mas eu gostaria de ver o percentual disso também. Então eu vou pegar o mesmo campo, cap, vou trazer para valores novamente, vou dar a mesma ordem estatística para usar a função count a, e que ele mostre os dados para mim agora em porcentagem do total. Então tá aí. Então o clone que eu tenho a maior quantidade de árvores e o que eu tenho o maior percentual, que vai ser o exemplo do nosso caso, é o VCC 9752. VCC 975 é o clone registrado, né? E 2 significa que é da segunda rotação. Esses 1 do lado dos clones significa que é a primeira rotação. Ok. Então agora vamos para a última etapa. Vamos para essa aba que eu chamei de Cube Class, que são as classes da cubagem. Ver o que nós temos aqui. Então, como nós vamos trabalhar com esse clone, o VCC 9752, e que nós queremos o cap maior do que 0, essas células aqui correspondem ao critério que nós vamos usar para filtrar os dados das funções de banco de dados, né? Então aqui eu posso inserir, né? Eu tenho aqui as funções, então eu tenho algumas funções que são funções de banco de dados, que estão esse grupo aqui, né? No nosso caso, nós vamos, então, na tabela de frequência que nós estamos preparando, deixa eu fechar aqui,
Diminuir um pouco aqui para ficar melhor para a gente ver. Peraí, aqui, isso. Então, nós vamos preparar o nosso objetivo, que é preparar uma tabela de frequência, né, da cubagem, da frequência absoluta, para fazer as árvores da cubagem. Nós queremos 30 árvores. Nós aqui repetimos a contagem das árvores para saber se está dando certo a filtragem que nós fizemos. Usamos aqui a função dCountA, que é a contagem pela função de banco de dados, onde eu usei o nome daquele conjunto de células, tree, e usei o nome da coluna cap com aspa dupla. E disse a ele o critério, que o critério é o que está da célula A1, tá vendo? Ele aqui, ele pede aqui, ó, os dados de onde estão, qual é o campo que eu vou utilizar para fazer a minha contagem e qual é o critério. Então, o critério foi da célula A1 à célula B2, onde aqui eu repeti o nome que estão lá na coluna, né, da planilha anterior, e os valores que eu quero que ele vá buscar. Então, eu já encontrou o mesmo valor, 1852, que é o mesmo que tem lá, 1852. Então, está correta a minha filtragem. Então, agora, o que eu quero? Na minha tabela de frequência, eu vou procurar agora o limite inferior. Né? Eu quero o limite inferior da primeira classe. Então, esse vai ser o meu D mínimo. Qual é o valor mínimo que eu tenho lá no meu banco de dados? Então, mesmo critério, a função é a dmin, que ele vai procurar o valor mínimo que está naquele banco de dados que nós chamamos de tree. Ele vai procurar esse valor na coluna cap usando os critérios A1 a B2. Então, o valor mínimo desse caso foi 19,3. Vamos procurar agora o valor máximo, que está aqui. Então, vou usar a função dmax com os dados, né, tree, que eu dei o nome, a coluna cap com o mesmo critério. Então, o valor máximo foi o 103,2. Então, como é que eu vou fazer aqui agora? Na minha classe 1, nesse limite, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o valor máximo, diminuir do mínimo, dividir pelo número de classes que eu tenho interesse, que são 7, e vou determinar o intervalo de cada classe. Como isso pode dar um número de várias casas decimais, e só me interessa trabalhar com uma casa decimal, nós usamos a função round, que ela vai dizer o número exato de casas decimais que é para ser usado no cálculo, e vai somar o resultado dessa expressão com a célula B5, que é o limite inferior da classe 1. Beleza. Eu tenho que travar aqui. Eu tenho que travar essa minha, para dar agora o F4 aqui. Vou travar essas células, porque eu vou copiar para baixo. Pronto, travei. Ok. Então, agora eu vou pegar esse valor, essa expressão aqui, e vou distribuir para as outras classes, até a penúltima classe. A última é o máximo, né? Então, vou copiar, estão aí os valores. E agora, esse limite inferior da próxima classe corresponde ao limite superior da classe anterior. Eu pego aqui e vou copiar esse valor para as outras classes. Então, pronto. Então, agora nós temos na nossa tabela de frequência o número das classes, né? Vou colocar aqui no centro para facilitar a leitura. Ok. Então, estão aqui o limite superior e o limite superior de cada classe. Então, agora nós precisamos conhecer quantas árvores tem em cada classe. Aqui nessa situação, nós vamos usar duas funções. Nós primeiro vamos usar a função query. O que essa função query vai fazer? Ele vai fazer uma consulta lá no nosso banco de dados que se chama tree,
aplicando essa regra aqui em SQL, na linguagem SQL. Então eu vou usar em aspa dupla, né? O meu comando vai em aspa dupla. Então é a orientação que tem aqui no help, né? Só que aqui, em vez de usar o nome da coluna, ele usa a letra da coluna. Então, a coluna G, então eu quero fazer o que aqui? Eu quero a frequência do G, que é o CAP, não é isso? Então, o meu CAP está na coluna G e o meu MATGEM está na coluna C. Beleza. Então, vamos voltar lá. Ok. Aqui. Isso. Então, selecione o CAP, que está na coluna G, where, onde o C, que é o material genético, seja igual a esse VCC 9752, com aspas simples, que é texto, and, e o G, que é o CAP, seja maior do que 0. E coloque esse... sim, isso aqui é a função query. Eu vou separar aqui, para a gente poder enxergar aqui, tá vendo? Que o parênteses ficou um cinza mais escuro aqui, então isso aqui, esse parênteses daqui até aqui. Agora o que eu quero? Eu quero pegar essa frequência desses dados, usar a função frequency, que é a frequência, que vai pegar esse conjunto de dados que nós temos aqui e vai distribuir pelas classes de C5 a C10, que está marcado aqui. Vai do limite superior da primeira classe até o limite superior da penúltima classe, né? E o último número ele põe sozinho. Então vamos ver o resultado. Beleza, então tá aí, ó. Eu tenho 70 aves na primeira, 199 e assim por diante. Somou as mesmas 1.852 aves, agora distribuindo em classes diamétricas, onde a gente observa que a maior frequência não ficou na classe central. A classe do meio, que seria dentro daquela curva de sino do nosso distribuição normal, não está na classe do meio, ela está um pouquinho desviada para a direita, né? Há uma assimetria à esquerda, que a gente chama, né? Então, mas de qualquer forma, a gente pode dizer que esses dados têm uma distribuição normal. E agora nós vamos calcular a frequência relativa, né? Porque se nós temos essa frequência absoluta, eu quero as minhas aves da cubagem com essa mesma representação. Então eu vou pegar aqui agora e vou fazer o quê? Vou pegar esse D5, né? Esse valor que eu tenho aqui na célula D5 e vou dividir por essa soma. Está faltando colocar aqui o F4. Isso. Porque quando eu copiar, pronto. Então está aqui. Ó. Dou a formatação de decimal. Então está aí. Ó, os 100% das minhas árvores com essa distribuição de frequência. O próximo passo qual é? Então quantas árvores eu quero da minha cubagem? Eu quero 30 árvores. A minha cubagem do clone VCC 9752 com CAP maior do que 0, eu quero 30 árvores para fazer a cubagem, mantendo essa proporção, essa proporcionalidade, essa frequência relativa de acordo com essa classe de frequência que nós estamos colocando. Então aqui, como foi que nós fizemos? Então eu tive que dar uma condição para ele, porque quando eu multiplicar essa frequência, isso é comum acontecer, quando eu multiplicar essa frequência absoluta pela porcentagem, eu posso ter números menor do que 1. Então eu não quero que nenhuma classe fique vazia. Eu quero que todas as classes devem ter pelo menos um elemento para poder representar de forma estatística, de distribuição normal, lá na minha equação de regressão. Então eu botei uma condição para ele. Olha, eu disse para ele, se você fizer essa conta e esse número for maior ou igual a 1, ok, você faz essa conta. Mas se essa conta não for, se for falso essa afirmativa, você vai botar pelo menos 1, né? Então tá aí. Então eu vou pegar essa fórmula, vou copiar nas outras classes, então tá aí.
Então agora eu tenho aqui a quantidade de árvores que eu vou precisar para fazer a cubagem, fazendo 30 árvores. Então esse número entre 25 e 50 árvores depende muito da decisão de cada responsável técnico, né? Esse exemplo é o que a gente usa mais comum, que a gente faz essa quantidade, mais ou menos 30 árvores, e aqui foi dando o exemplo. Na sequência, nós preparamos aqui, como para eu saber quais foram as árvores que eu já coletei, se eu já botei, qual que está faltando. Quando eu for para o campo para selecionar as árvores para fazer a cubagem, eu abro novamente a planilha, porque a planilha é a mesma, tá vendo? É a mesma planilha, você vai abrir lá no celular, offline, e vai anotando o CAP das árvores que você foi selecionando para fazer a cubagem. Então, eu preparei aqui, no caso, se poderia ter até 15 árvores, né? Fui anotando alguns exemplos. Então, na primeira classe, encontrei uma árvore de 20 e deixei essa conta aqui para eu saber quantas eu quero, quantas faltam e quantas eu já tenho. Então, nessa classe aqui não falta nada. Eu fiz uma, já tenho aqui. Nessa classe ele quer 3, eu anotei, eu selecionei essas árvores aqui, já tenho 3, não falta nada. Nessa daqui ele quer 5, eu selecionei mais uma, 48.1. Então ele está me dizendo, ó, tem uma, mas faltam 4 ainda. Então até agora eu selecionei 5 árvores e faltam 25. Bom, esse é o jeito que a gente faz. A gente considera bastante prático, bastante fácil, e fica aqui essa dica para vocês. Agradecemos a atenção de todos. Aqueles que gostaram, dê seu like, se inscrevam no canal e compartilhe o vídeo com seus companheiros. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Um abraço.